Que tipo de vida realmente vale a pena ser vivida? A maior parte das pessoas encara a existência como uma corrida, não como uma experiência. Desde cedo somos empurrados para dentro de um roteiro rígido, quase mecânico. Estudar, trabalhar, casar, trabalhar mais, ter filhos, trabalhar ainda mais, aposentar e apenas no fim, se sobrar tempo, finalmente viver. Essa sequência automática é, na verdade, sintoma de um mundo que supervaloriza produtividade e desempenho, enquanto ignora o questionamento mais antigo da humanidade. Qual é o sentido da vida? Para explorar essa pergunta, precisamos voltar no tempo. Cerca de 2.300 anos atrás, em Atenas, na Grécia Antiga, havia um lugar onde a vida fervilhava, a Ágora de Atenas. Um espaço público vibrante, onde comerciantes, artistas e pensadores dividiam o mesmo solo. Ali, debates intensos sobre política, virtude, ética, o bem viver e o destino ecoavam todos os dias. E entre as ruínas que restaram daquele lugar, uma parte específica atravessou os séculos não apenas em pedra, mas em ideias. O Pórtico Pintado. Foi ali que um homem chamado Zenão de Cítio começou a plantar as sementes do que mais tarde se tornaria o estoicismo. Sim, a palavra estoicismo vem exatamente disso, do stoa poikile, o pórtico pintado. A vida de Zenão, no entanto, começou marcada por um golpe de sorte, ou de infortúnio, dependendo da perspectiva. Ele era um comerciante rico, até que durante uma viagem pelo Mediterrâneo, uma tempestade feroz destruiu tudo o que possuía. Tudo o que lhe restou foi a própria vida. Diante da perda total, muitos desmoronariam. Zenão fez o oposto. Ele buscou refúgio na razão, tentando compreender como reagir diante da imprevisibilidade do mundo. E foi nesse processo que o estoicismo começou a ganhar forma. Uma filosofia construída para usar a razão como guia. Aprender a lidar com as emoções, evitar vícios e cultivar virtudes. Para isso, seria necessário encarar a vida com uma certa apatia. Não no sentido moderno da palavra, mas no sentido grego. Apátia não significa frieza, mas liberdade das paixões descontroladas, daqueles impulsos que dominam e perturbam a alma. A tranquilidade para os estoicos nasce quando aprendemos a separar o que controlamos do que não controlamos. Parece simples, mas exige uma disciplina profunda. Por isso, o estoicismo se divide em 3 pilares: lógica, ética e física, palavras que na Grécia Antiga tinham significados mais amplos do que hoje. Diógenes Laércio, o grande biógrafo dos filósofos e um dos maiores colecionadores de histórias da antiguidade, descreveu a filosofia estoica como um organismo vivo. A lógica seriam seus ossos, a ética sua carne e a física sua alma. Os estoicos acreditavam em um universo ordenado, harmônico, governado por leis racionais. Para eles, tudo seguia uma sequência inevitável de causas e efeitos. O presente era sempre resultado do passado, e o futuro, consequência inevitável daquilo que já está em movimento. Em vez de se desesperarem diante desse determinismo, eles encontravam alívio. Porque se o que acontece está além do nosso controle, então também não cabe a nós sofrer antecipadamente. Como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. O universo segue o seu curso independentemente da nossa vontade. E justamente por isso, nossa verdadeira responsabilidade está na forma como reagimos ao que não controlamos. Você não controla 99% do que acontece com você, mas controla como responde a cada acontecimento. É esse princípio que abre o caminho para a pergunta essencial: como viver bem? Para os estoicos, a felicidade não é um estado de euforia, mas a consequência de uma vida guiada pela virtude. E essa virtude se apoia em 4 pilares fundamentais: sabedoria, justiça, coragem, moderação. A sabedoria é a capacidade de enxergar o mundo como ele é, sem exageros, sem ilusões. A justiça é agir corretamente, sem ser guiado por impulsos ou favoritismos. A coragem é suportar o que precisa ser suportado e enfrentar o que precisa ser enfrentado. E a moderação é saber dosar os desejos,
rejeitando excessos e vícios. Essas virtudes não existem isoladas. Juntas, formam o ideal de vida virtuosa. Para agir virtuosamente, porém, é preciso conhecer a natureza do universo, e principalmente a nossa. A nossa natureza humana se distingue pela capacidade racional. Agir contra a razão é agir contra a própria natureza. Por isso, riqueza e pobreza, fama e anonimato, força e fraqueza, nada disso possui valor intrínseco. São indiferentes. Nós é que atribuímos valor a eles. O verdadeiro desafio não é eliminar emoções, mas não ser escravizado por elas. Não é ser passivo, mas agir somente no território onde nossa ação realmente tem poder. Não controlamos doenças, mas podemos escolher hábitos saudáveis. Não controlamos o comportamento dos outros, mas podemos escolher justiça em vez de raiva. Não controlamos o destino, mas podemos controlar nosso caráter. Tudo o que recebemos na vida é um empréstimo do universo, inclusive a própria vida. Com o passar do tempo, o estoicismo se espalhou além da Grécia e floresceu em Roma. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio se tornaram seus maiores representantes. Cada um enfrentou grandes provações. Sêneca, condenado ao suicídio; Epicteto, escravo por metade da vida; Marco Aurélio, imperador durante tempos de guerra, fome e peste. É natural que todos eles tenham refletido profundamente sobre sofrimento, liberdade, controle e morte. E sim, o estoicismo fala muito sobre morte, não de forma mórbida, mas como reconhecimento da realidade mais íntima da vida. A morte é o limite que torna cada instante precioso. É o lembrete silencioso de que tudo é frágil e, exatamente por isso, valioso. Sêneca dizia que viver é aprender a morrer. A vida é algo emprestado, e devolvê-la não deveria ser motivo de desespero, mas de gratidão. Erramos quando adiamos viver, acreditando que teremos todo o tempo do mundo. Agimos como imortais no planejamento, e só lembramos que somos mortais quando perdemos algo. O estoicismo nasceu há mais de 2 milênios, em um contexto completamente diferente do nosso. Outra economia, outra política, outra cultura. Mas apesar de toda essa distância, somos unidos pelas mesmas dúvidas fundamentais. E no fim, voltamos à primeira pergunta. Para você, o que é a vida? Como ela deve ser vivida?